Evangelho segundo João, capítulo 8, versículo 32. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Este texto nos impõe duas perguntas. A primeira delas, o que é a verdade? Vivemos em uma época chamada de pós-modernidade, ou também chamada de pós-verdade. Nesse mundo relativista, cada pessoa pensa que pode possuir a sua própria verdade, onde não existe nenhum padrão absoluto, mas apenas opiniões pessoais que simplesmente mudam conforme os interesses de cada indivíduo. Essa primeira pergunta que o texto nos impõe não é uma questão nova. No próprio julgamento de Cristo, Pôncio Pilatos perguntou a Jesus, texto que encontramos em João, capítulo 18, versículo 38. Pilatos perguntou, o que é a verdade? E diante de Pôncio Pilatos estava o autor da verdade. Ou melhor dito, estava a verdade em carne e osso. Mas Pôncio Pilatos não teve os olhos espirituais para enxergar a verdade diante de si mesmo. Curiosamente, quando o discípulo Tomé fez uma pergunta semelhante, quando o apóstolo perguntou sobre o caminho para o Pai, o Senhor Jesus respondeu claramente. Texto que encontramos em João, capítulo 14, versículo 6. Jesus disse, eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Logo, a verdade não é um conceito abstrato. A verdade não é algo que cada um possui a sua própria. A verdade não pode ser moldada pela mente humana. A verdade é objetiva. A verdade é uma pessoa. A verdade é o Senhor Jesus Cristo. Mas qual é a segunda pergunta que o texto nos impõe? A segunda pergunta, o que é a liberdade? Muitas vezes pensamos em liberdade como autonomia total, viver sem restrições ou seguir somente os desejos do nosso coração. Mas a Escritura nos revela, primeiramente, que liberdade não tem nada a ver com essas coisas. Em segundo lugar, a Escritura nos revela que, por natureza, não somos livres. Eu sei, essa verdade dói. Essa verdade machuca. Não somos livres porque somos escravos do pecado. E é por isso que Jesus declarou em João 8,36: se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Se o Filho vos libertar. Portanto, a verdadeira liberdade não consiste em viver sem limites. Isso é libertinagem, viver sem limites. Mas a verdadeira e genuína liberdade consiste
em sermos libertos do domínio do pecado para vivermos em comunhão com Deus. Assim, desta maneira, tanto a verdade quanto a liberdade só podem ser encontradas na pessoa de Jesus Cristo. Ele é a verdade que desmascara toda mentira. Ele é o libertador que nos tira da escravidão do pecado. Ele é quem nos reconcilia com Deus. Mas note, o texto diz: conhecereis. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Esse conhecimento não é alcançado por nossa capacidade natural, não é fruto do esforço humano, não é obra da carne ou do sangue, não é pelo nosso intelecto, pelo nosso sentimento, pelas nossas afeições, mas é uma obra exclusiva de Deus. É um dom gracioso de Deus, que só é possível, somente é possível, porque Jesus Cristo se entregou em sacrifício por nós. Em última análise, é pelo sangue derramado que podemos conhecer a verdade. É pelo sangue derramado que podemos ser libertos. É pelo sangue derramado que somos reconciliados com Deus. No fim, toda a mensagem do Evangelho se resume a isso. Pela graça, pelo favor imerecido, em Cristo Jesus, conhecemos a verdade que liberta. Em Jesus Cristo, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Amém?